desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Acelera aí Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Klippel-Paim, a host deste programa. E hoje, gente, eu tô super feliz. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque nós estamos retomando as gravações do Acelera aí, depois de toda essa tragédia, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul e que ainda está acontecendo. Então, a gente foi extremamente solidário, né, esse momento, resolvemos parar. Fizemos muita campanha, divulgamos muitas empresas, muitos parceiros que se empenharam em ajudar o Rio Grande do Sul e ainda estão ajudando. Fizemos a nossa parte e ainda estamos fazendo. Então, retomar depois desse momento tão trágico, né, nos conforta o coração. O segundo motivo da minha alegria, que aí eu não consigo parar de sorrir, como eu falei antes, é porque a gente está recebendo um convidado, gente, um convidado incrível, que aceitou o convite de abrilhantar o Acelera aí, a nossa mesa, o Gil Marcílio, e a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, inclusive nesse momento. Falar sobre felicidade num momento difícil, falar sobre felicidade nos momentos de incerteza. Aliás, como ser feliz quando coletivamente ninguém está feliz. E também, um dos motivos que deixa a gente com o coração confortado é que o nosso novo parceiro, o nosso novo patrocinador, a Bio Mídias de Impacto, está chegando aí para integrar o hall de parceiros do Acelera aí Podcast e a gente fica super feliz com essa parceria. Então, olha só, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações de como vocês encontram a Bio Mídias de Impacto para ajudar aí a desenvolver o teu negócio e acelerar. Pessoas e negócios, essa é a nossa essência e a essência dos parceiros que estão conosco. Mas já falei demais, né? E olha só, tu lembra? Tu tem que te inscrever lá no nosso canal do YouTube. Se tu tá acompanhando o Acelera aí lá no YouTube, vai lá no nosso canal, te inscreve, curte, compartilha, deixa teu comentário. Se tu tá no Spotify, começa a nos seguir lá, porque é importante que a gente continue aumentando a comunidade do Acelera aí. A gente recebe muito, muito carinho, né, das pessoas nos dizendo que estão nos acompanhando, que curtem muito o nosso conteúdo e que estão cada vez mais se sentindo instrumentalizados pelo nosso podcast. Então, gente, só felicidade, né? Mas aí sim, aí eu já falei demais e agora eu preciso apresentar oficialmente esse convidado, porque eu estou muito, muito feliz. Eu quero começar, Gil, te agradecendo imensamente pela tua disposição e disponibilidade, né, de aceitar o nosso convite, de vir a brilhantar o Acelera aí. Então, eu tenho certeza que vai ser um episódio muito lindo. Antes de te passar a palavra, aguenta o teu coração que eu vou te apresentar. Tu exige uma apresentação mais protocolar, né? Gente, Gilmar Marcílio, formado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, palestrante, escritor e filósofo, tem 12 livros publicados de crônicas, filosofia estoica e infantil. Atualmente coordena a Galeria de Arte da Casa da Cultura e é curador da Sala de Cinema Ulisses Jeremia. Em 2012 foi escolhido como patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul. Meu amigo Gil Marcílio, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao Acelera aí. Obrigado. Olha, eu retribuo assim, não com a mesma intensidade, mas triplicando. Nós nos admiramos e essa reciprocidade afetiva, esse olhar de acolhimento, de respeito, torna a relação tão bonita, né? Thaís, eu já disse para ela várias vezes que ela mudou a minha vida. O meu olhar, a minha percepção, a forma de me apresentar. Então, eu não tô menos nervoso do que tu. Tomara que eu corresponda à expectativa. Mas a gente finge bem, né, Gil? Isso nós somos que importa, ótimos, né? fingidores. E tu sabe que fazia um tempão. E olha aquilo que a gente fala, né, do treino, da comunicação. Fazia um tempão que nós não passávamos por isso, né, de retomar as gravações. Verdade. E ter você aqui, e de novo, né, como eu sou mega tua fã, ter você aqui nessa mesa pra gente falar nesse momento, que é um momento sensível e ao mesmo tempo o peso da comunicação que a gente... dá um frio na barriga, claro, dá uma responsabilidade. E a nossa comunidade do Acelera aí
a galera já nos conhece, eles sabem, e é o podcast da vida real, então volta e meia a gente brinca, né, que se a gente dá uma deslizada por esse nosso nervosismo, a gente tem até uma licença poética, né, Gil? Uma licença Vamos poética, ver liricamente, né? a situação. Que legal, Thaís. E Gil, olha só como eu introduzi, né, a importância de nós retomarmos, né, a importância de mostrarmos para a nossa comunidade, para empresários, enfim, de que é possível, e aliás é tu que vai falar sobre isso, né? É possível ser feliz nesse momento sensível, como ser feliz nesse momento coletivo onde todo mundo está... Realmente é um momento muito frágil, né? E trágico, porque realmente o Rio Grande do Sul passou e está passando pela maior tragédia natural de todos os tempos, história, né? Da sua história. Então, em alguns momentos, tentar trazer essa naturalidade foi muito difícil. A naturalidade da vida, da rotina, do dia a dia, quiçá da felicidade. Então, ser feliz naquele momento era quase que impossível, porque a gente realmente estava extremamente solidário e também sofrendo demais, né? Mesmo que a gente não tivesse sentido um impacto direto, né, que a enchente trouxe, mas a gente conhecia muita gente, eu tive clientes, né, na região metropolitana que foram enfim, impactados. totalmente, né? Então te convidar e você estar aqui é extremamente providencial e proposital. Então, falarmos de felicidade nesse momento. E eu já quero fazer a primeira pergunta, Gil, que é justamente essa, assim. Como é que tu avalia nesse momento trágico, como aliar a felicidade nesse momento tão sensível? É possível ser feliz nesse momento? Não só possível, como necessário, né? Claro, são em situações trágicas, dramáticas como essas, que a gente se sente emocionalmente fraturado, né? E isso traz uma certa incapacidade de absorver a possibilidade da felicidade e da alegria. Isso é por todo esse conjunto de situações que nos tombam, que nos derrubam, é natural que a gente recue dessa possibilidade e que a gente se sinta extremamente fragilizado. Mas a filosofia, pelo menos da forma como eu sempre a percebi, ela precisa ter uma utilidade, ela precisa ser prática, ela precisa estar inserida na vida. Ela não é um conteúdo intelectual, né? A gente passa por esse processo de assimilação de conhecimento dos grandes sistemas filosóficos criados pelo ser humano, mas reduzir isso a um capital de conhecimento frio, dogmático, não muda em nada a nossa existência. Nós ficamos paralisados, talvez no exercício egóico, né, de usar a inteligência como uma forma de poder inadequado, no meu entendimento. E essa questão do poder, ela é trabalhada com maestria pelos meus mestres estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto. Então, esse suporte de conhecimento que é traduzido em posturas éticas, em posturas de comportamento mais adequado, mais de ação, ela pode se revelar um instrumento muito rico, porque a nossa tendência nessas situações é assim, o recolhimento, ser dominado pela melancolia. Claro, a inércia. Mas né? a inércia, como diz o Marco Aurélio, na verdade não importam tanto os fatos, mas o olhar que nós vamos ter sobre esses fatos. Como tudo é mental, num primeiro momento, a tradução em forma de ato, ela vai se dar a partir daquilo que nós entendemos, a partir do substrato interior que nós temos para elaborar mentalmente e depois agir e aí mudar essa situação. Historicamente, em muitos momentos, o ser humano passou por isso. E eu lembro aqui da peste antonina que aconteceu sob o reinado do Marco Aurélio, em que 1/3 da população foi dizimada.
Você imagina isso acontecer numa época em que a ciência era incipiente, não existiam recursos, não se sabia o que era, na verdade, isso, né? E a filosofia, o conhecimento, o pouco conhecimento que eles tinham, que era passado através desses homens ilustres na condução dessas situações emblemáticas, ajudou muito a despertar um sentimento de esperança. A religião faz isso muito bem, mas a gente precisa cuidar para que ela não seja só algo teórico, apático e que não resulte numa mudança efetiva. Nós precisamos rezar, mas não só rezar, né? A ação, né, Gil? Exato. Precisa-se de ação. Claro, a ciência prova que as conexões espirituais, elas mudam os nossos sistemas neuronais, né? A gente consegue reelaborar o nosso olhar sobre a existência, mas ela é o primeiro passo, né? E a partir daí, tu entra em campo. Quem é afetado diretamente, com certeza é muito difícil tu abrir esse leque de possibilidade do pensamento, porque tu precisa do imediato, daquilo que te tira daquela situação de dor, né? E a nossa perspectiva é vê-la muitas vezes com um espectro assim muito maior do que ela é na realidade, mesmo sendo trágica, e aí tu te mobiliza dentro desse momento. E aí todas as possibilidades acabam ficando comprometidas por esse obscurecimento. A clareza de pensamento, ela é uma ferramenta potente para que a gente encontre essas portas de saída. Pelo menos ela te dá uma abertura para claridade. E quando a gente está imerso na noite, a gente não percebe os detalhes, a gente não percebe aquilo que está próximo de nós. Imagina uma noite de neblina. Tudo continua igual, mas aos nossos olhos ela desaparece. A gente só vê aquela dor, aquela imersão. E aí a filosofia, a literatura, a arte como um todo, ela é salvadora, né? O processo criativo dentro do momento de dor, ele representa a potencialização dessas possibilidades. Ela não é um desvio da vida. Eu sempre achei assim, Thaís, equivocada essa ideia. O cara passa o dia inteiro lendo para fugir da vida. Mas ler é aprofundar-se na vida. Sócrates tem uma frase muito emblemática: uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. E como é que a gente analisa a vida? Saindo do microcosmo, que é o eu, saindo da nossa existência reduzida, entendendo o diferente, a vida dos outros, as biografias, né? A gente para de julgar, ou pelo menos diminui esse nosso gosto pelo julgamento do outro, quando a gente percebe essa pluralidade. E é lindo isso, porque a tua estatura, ela volta a ser exatamente do tamanho dos outros, a gente deixa a arrogância de lado e volta aquela sensação que Homero, um grande poeta da antiguidade, dizia: eu, entre muitos outros. Portanto, o que me é humano não me é estranho. Ai, Gil, né? que bacana. Porque se a gente se vê sob essa arrogância do que maravilha viver se todos fossem iguais a gente. E a gente vive uma época propensa a isso. Os influencers. Demais. Não, sabe? E tu falando, Gil, eu já fui em vários lugares, porque fazendo ainda essa referência com o que aconteceu, né, da tragédia. Sim. Essa coisa do quanto momentos trágicos fazem com que a gente perceba o que há de melhor num ser humano e o que há de pior num ser humano. Porque e aconteceu muito isso, né?
Nossa, tem pessoas que pararam os seus trabalhos e se dedicaram exclusivamente em ajudar. Foram fazer voluntariado, fizeram campanha, mobilizaram centenas de milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo, teve pessoas que tiveram a capacidade de, enfim, cometer algum crime, um ato numa família que tinha perdido tudo na enchente, o pessoal que estavam saqueando as casas. E aí a gente percebe bem isso, essa polaridade do melhor e do pior, né? E o quanto a gente se impacta nisso, né? E coletivamente a gente começa a sentir uma culpa. E me levou num lugar que eu pensei muito nisso também, do quanto a gente sente culpa no momento coletivo como esse, se tu tem algum estado de alegria, de uma pequena alegria ou de uma felicidade, enfim, que acontecesse na tua rotina, né? Porque, imagina, as chuvas começaram ali no dia 1º, um pouco antes, né? Do dia 1º de maio. E foram muitos dias. Então, a gente estava muito... realmente, a gente estava submerso, literalmente, nesse coletivo da dor. E cada vez que a gente tinha que falar dos negócios, que falar... de algo, de tentar retomar a vida, o quanto a ação, e aí quando tu fala da ação, né, quanto foi difícil, e ainda é para alguns, né, para alguns determinados momentos, né, então, que loucura imaginar que felicidade é um tema que pode propor tanta reflexão. Deixa eu te contar pra galera que eu conheço o Gil como cronista, porque eu lia as crônicas dele de muitos anos, por isso que eu sou mega fã. E é assim, ó, o cara do jornal, né, gente? Não é o Gil Marcílio, era o cara do jornal. E na minha época, conversar com o cara do jornal era algo surreal. Tá aqui, ó, o Gil na minha frente. E aí, querida, o Gil, eu assisti uma palestra do Gil chamada A Casa da Felicidade. Justamente num período ali que estava acontecendo. Exatamente. Naquela semana. E o Gil fez, assim, brilhantemente uma analogia sobre a casa, né? E o quanto, isso aí, o quanto a felicidade, né? Então, a casa tem os quartos, tem a cozinha, as paredes, o telhado. E de uma sensibilidade, de uma clarificação, o quanto a felicidade está dentro de nós, né? E a gente constrói o nosso lar, a nossa felicidade. E ali foi um momento assim, ó, caramba, a gente precisa falar mais sobre isso e tirar um pouco desse tabu, né Gil, de como é que a gente enxerga a felicidade e se coloca a felicidade como algo que está sempre lá na frente. Por que a gente faz isso, né? Por que a felicidade está lá, ali, depois, na sexta-feira, 5h30? No final do ano, a felicidade chega. Nas férias. Quando eu me formar, quando me aposentar. Quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando. E a gente aguenta. Isso. E então, acho que propor essa temática, a gente vai passar horas aqui, né? Se deixar. Mas a ideia é ficar 4 horas. Isso né? Isso aí. Você se prepare, galera aqui do estúdio, se prepare, porque hoje a gente não sai daqui. Ou mais. Não sai daqui. Então, Gil, defina felicidade para nós, então. Hoje, nesse momento, defina a felicidade. Deixa eu só retroceder um pouco e te dizer que, na verdade, isso é uma herança cristã, né? De não poder estar feliz se os outros estão, ou todos estão felizes. Por exemplo, numa família, né? Tem que sofrer junto. O italiano também é muito imbuído desse propósito, né? Uma lealdade. Então, exatamente. Na dor, né? A felicidade é meio excludente, né? É difícil a gente ter a generosidade de compartilhar momentos felizes com os outros. Porque entra uma série de sentimentos de inveja que a gente não gosta de falar. A autocobrança de buscar também isso. Mas eu quero, mas me dá uma preguiça, tem que romper com uma série de condicionamentos. Então isso tá muito no nosso imaginário e é extremamente complicado rompê-lo, mas é preciso. O que é para mim felicidade? Ela está sempre ligada a um estado de serenidade, ou o que os gregos chamavam de ataraxia, que é uma espécie de indiferença consciente em relação a tudo que acontece. Não abraçar impulsivamente aquilo que te acontece, né? Aquela coisa...
o desespero da situação. E às vezes a felicidade, ela também te leva a esses estágios. A Clarice Lispector, num dos contos, ela tem uma frase muito interessante. Ela se perguntava, e depois da felicidade vem o quê? Porque a felicidade, ela é uma espécie de um estado de transbordamento. Eu não sei se tu já te sentiu assim, feliz, a gente não cabe, o corpo é pequeno, a gente precisa de mais gavetas, mais espaço, sabe? E quando a gente consegue ter esse usufruto com uma contenção estoica, com um olhar mais contemplativo, mais meditativo, mas sem trair essa vocação do êxtase que tem a felicidade, mesclando. Eu gosto muito quando as coisas acontecem de forma dialética, né? Eu sei, eu tenho essa compreensão alta, mas eu preciso buscar esse equilíbrio, né? Me parece que a vida te faz entregas muito maiores quando a gente abre espaço pro acomodamento, não no sentido, no acomodamento pacificado, né? Então, para mim, quando eu tô na chácara, né? Quando eu tô caminhando, brincando com os meus cachorros, vendo filmes, eu sei que é um momento feliz e eu procuro ter a consciência. Eu já te falei de uma frase do Santo Agostinho que eu tenho lá na entrada, numa placa de madeira, né? Que isso serve como alerta para mim mesmo, né? Felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos. Porque muitas vezes o bom se torna absolutamente invisível. Isso acontece nos casamentos, né? Casais que se tornam um sofá, a esposa, a TV, é tudo igual. Tu não vê mais, né? E aí tu só tem o mérito do tempo. Nossos pais e nossos avós, eles tinham muito essa fala, né? Nossa, eles estão juntos há 40 anos. Que casal maravilhoso. Mas eu penso que muitos deles se odiavam cordialmente durante todo esse tempo, né? Mas olha a sensibilidade deste homem. Mas obrigado, querida Thaís. A convenção não permitia, né? Então a gente seguia certos protocolos. Por isso que eu adoro conversar com os adolescentes. Não me chame para falar mal da adolescência. Né? Claro que eu vivo com eles assim homeopaticamente. Eu acho que o tempo todo deve ser insuportável. Desculpe, gurizada, mas eu adoro vocês, tá? Eles têm uma liberdade. Eles são mais felizes, né, do que a minha geração, do que as gerações anteriores, porque eles circulam de uma forma muito tranquila. Eles não colocam em prateleiras, em escaninhos, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eles vão experimentando, eles vão errando. E essa ideia equivocada que nos afasta da felicidade, de que nós vivemos um tempo sombrio. Com a internet se perdeu tudo. Gente, eu quero viver olhando para frente. Thaís, o dia que eu disser no meu tempo era melhor, me interna, tá? Pede para alguém me colocar no sol na cadeirinha, como nós falamos há pouco, porque isso para mim é sinal de velhice. Vai além da biologia, né? Ser velho é recusar aquilo que a vida te apresenta. Eu fiz uma palestra recentemente para o grupo sênior da universidade e a gente falou muito sobre isso. Não dá para ter saudade de um tempo vivido. Ele era melhor na tua memória, que filtra só o que é bom. O resto, por uma estratégia de sobrevivência, obrigado Freud, né? A gente pega e coloca, esconde e acha que foi maravilhoso. Eu posso até ter uma tendência a dizer, meu Deus, a minha infância passada na colônia, eu andava com a mulinha branca da minha tia, que é uma história maravilhosa, por um outro podcast, né? Não, mas tinha muita tristeza, tinha muita impossibilidade, tinha briga, tinha pobreza, né? Mas então a gente
decora, coloca um colorido, não é real, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma: eu tenho saudades do futuro. De um tempo que eu não vivi, que talvez eu não consiga por uma questão de... Eu imagino que tu me deva pensar que eu tenho uns 30, 38 anos no máximo, né? Mas eu tenho que colocar mais alguns, obrigatoriamente, na minha soma existencial, né? E tem coisas que eu não vou alcançar. Eu, durante muito tempo, Thaís, recusei essa questão do mundo virtual, né? Eu acho que eu devo ter sido o penúltimo ou antepenúltimo ser humano do Brasil, não é de Caxias, que teve o WhatsApp. Era um horror, sabe? Eu praticamente batia tambor e me recusava e me orgulhava disso, né? E hoje eu digo, mas que tolice. Mas foi o meu tempo, né? Para desconstruir e chegar à conclusão que não é mais uma questão de escolha, né? A menos que eu queira ser um ermitão, né? Ficar lá em São Virgílio da Sexta Légua, guardadinho no meu espaço, e não dá. E esse movimento é bonito. Eu adoro estar com as pessoas. Essa coisa horrível e maravilhosa chamada gente, né? Ai, pessoas! Sim, porque às vezes tu quer matar. Exato. Mas poder abraçar alguém, tu sabe que tu também é muito sensorial. Nossa, total. Gente, vocês têm que fazer o curso Fale. Estamos com inscrições abertas. Fale. Vou até olhar para a câmera. Sério. É outro, né? É um espetáculo. É verdade isso. A partir do momento que eu fiz esse curso com a Thaís, eu mudei toda a minha maneira de me apresentar às pessoas. É sério, isso não é merchandising, é declaração de amor, né? E eu não sei, assim, ela deve ter algum processo. É uma coisa... Isso, sabe? É mãe Thaís, vem mãe Diná, mãe Thaís, é tudo junto, sabe? Né? É muito legal. E aí, como a gente é nessa convivência que a gente recebe esse choque de existência. Se eu estivesse lá escondido, lendo, debruçado sobre mim mesmo, eu não teria te conhecido. Ai, meu Deus. Sabe? E olha que legal isso. Pessoas. É possível ser feliz sozinho? Nunca. Eu acho que não, né? Exceto para os monges que talvez façam um trabalho de supressão do contato, mas da maneira como eu entendo, a felicidade, ela está muito ligada a esse desafio da diversidade, da pluralidade, do que me convoca a entender a vida sob um olhar diferente, né? Pessoas que resistem e se orgulham a uma frase ou outra que eu acho terrível. Eu sou assim. Eu não vou mudar mais. Ou pior do que isso, Thaís, nessa idade mudar, mas gente, já não adianta mais. A tua idade é estar vivo, né? Não tem isso do velho, do novo. Tu tá vivo. O estoicismo propõe o conhecimento da existência, a necessidade de refinamento da alma até o último dia. E eles dizem, se você quebrou um hábito ruim na véspera da tua morte, ótimo, adiantou, porque tu fez esse trabalho, essa revolução silenciosa em cima dos teus conceitos, das tuas verdades. Eu já te disse, eu me sinto hoje muito mais jovem do que quando eu tinha 20 anos. Eu era um horror, eu era velhíssimo. Eu adorava ser triste. Eu achava a melancolia pedigree. E que estranho as pessoas não me amarem assim tão melancólico. Eu imaginava assim, dezenas de pessoas fazendo fila para conviver comigo. Não acontecia. Que delícia. Mas me frustrava muito com isso, né? Porque ser triste era a melhor forma de existência. E hoje eu me defino como um ser solar, né? Eu sempre procuro fazer com que o clima exterior, e eu incluo nisso as pessoas, não determinem o meu clima interior. No início das meditações do Marco Aurélio, ele diz algo que eu procuro incorporar no meu dia a dia. Hoje vais encontrar um chato, um prepotente,
prepotente, um arrogante, um falastrão, não faz com que eles determinem a tua conduta. Porque geralmente assim, aquele cara foi um cretino comigo, eu vou devolver na mesma Mas moeda. é difícil, né, Gil? Sabe? Essa inteligência emocional, principalmente nesses momentos mais difíceis, assim, que tá todo mundo com a... Exercício. A única coisa que eu invejo do exército, dos quartéis, é isso, a disciplina. Tu não muda comportamentos, né? As virtudes são filhas do hábito, já dizia Platão. Tu não é virtuoso falando. Aliás, eu vi nesse período pessoas se condoendo com quem perdeu tudo, casa, animais, pessoas, mas assim, confortáveis na sua casa, num barzinho, tomando um drink, sabe? Isso é para aplacar a consciência, né? Olha como eu sou bom. Mas ser bom pela linguagem, pela retórica, não muda absolutamente nada. Para mim, a filosofia, se ela não impacta na ação, né? Como eu te falei no início, ela é inócua, não vale a pena. É um processo de exibicionismo. Olha como eu conheço. Né? E eu me coloco nesse lugar de muito tempo, assim, querer ser uma pessoa, eu preciso mostrar que eu sou muito inteligente. E aí, câmera de novo, a Thaís me mostrou que o conteúdo da nossa fala é no máximo 7%. O resto é a emoção com que a gente fala, a vulnerabilidade, né? A conexão que a gente faz, e nas relações de amizade, eu não seria nada sem os meus amigos. E eu sou muito exibido, porque eu tenho um monte de amigos. Que delícia! Reais, não virtuais, né? Não me comovem os seguidores, mas podem surgir muitos que eu vou achar ótimo, tá? Gente, por favor, @Gilmar Marcílio, Instagram, tá? Né? A gente precisa. Eu tô amando, não amando. adianta, Quem não oferece não vende, né, gente? Exatamente. Quem não oferece não vende. Não, isso é bíblico quase, mas né? não é isso, religioso, né? Religioso. Que espetáculo. Tem que fazer parte de uma disciplina isso. A gente podia abrir, né, uma seita do bem, né, e colocar teremos como... em breve, né? Teremos em breve. Teremos em breve projetos, justamente para falar sobre isso, sobre como é possível ser feliz. É possível ser feliz trabalhando, é possível ser feliz na segunda-feira. É possível, às 8 da manhã. Eu te falei que a minha irmã tem uma frase ótima, né, que eu adoro. Qual? Quando as pessoas perguntam para ela, mas o Gil é sempre assim, contente, eu sou, né, meio assim. Ela disse, sim, meu irmão, na segunda-feira ele acorda irritantemente feliz. Acho que essa expressão ótima. Irritantemente feliz. Insuportavelmente. Mas é uma construção. Eu tive períodos de depressão, 3 bem acentuados, né? Talvez por isso é que eu diga, eu vou fazer qualquer coisa para não voltar a esse estado que é terrível, que é doloroso. É pior que amputar um braço, né? Então eu tenho uma voracidade, eu acho o máximo estar vivo, eu acho o máximo. E eu tenho a consciência, por exemplo, do privilégio que é estar aqui conversando contigo, partilhando isso. É o máximo, eu não quero pensar depois que isso foi bom. Né? É o tipo de momento que eu usaria muito a frase do Goethe, né? Dizendo ao momento que passa, és tão belo porque não para. Seria tão bom fazer o momento parar. Ai, que lindo. Né? Mas de certa forma, como exercício afetivo, ele para porque ele fica dentro do nosso coração. Claro. Né? Gil, e que tipo de prática tu poderia, assim, trazer para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, no que diz respeito a buscar essa felicidade, essa força, essa esperança, enfim, essa alegria? Que tipo de ação prática as pessoas poderiam trazer para sua rotina, para o seu dia a dia, para se instrumentalizar um pouco mais com relação a essa felicidade e não jogar ela lá na frente como se fosse algo que eu tivesse que buscar no final do mês, né? Olha, eu sou um grande simpatizante do budismo. A minha prática se reduz a algumas meditações, mas não com a regularidade que eu gostaria. Mas, enfim, ela está sempre sob a minha perspectiva.
E o sentido da palavra compaixão me toca muito. Ela se torna extremamente necessária porque em nenhuma outra época do ser humano vivenciada nós somos tão apaixonados pelo nosso eu. Nunca nós esquecemos tanto o coletivo, esquecemos de colaborar com o outro. E segundo o grande historiador que eu admiro profundamente e filósofo Yuval Harari, né, o autor do Sapiens, do Homo Deus, ele diz que nós só sobrevivemos como espécie e nos tornamos a espécie dominante porque nós aprendemos a colaborar. Nenhuma outra espécie faz isso, né? Ou, por exemplo, as abelhas fazem, mas elas fazem sempre repetidamente. Não existe criatividade e inovação, uma palavra que nós gostamos muito, né, Thaís? Então, se a gente não tem esse olhar voltado para o outro, a felicidade é o resultado da percepção da dor e dos sentimentos de tristeza do outro. Na medida em que eu só me volto para as minhas necessidades, para os meus prazeres, a gente vai seguir um caminho totalmente diverso daquilo que os grandes mestres preconizam. O epicurismo, uma outra disciplina filosófica que eu gosto muito, ele dizia assim, que o homem que não se satisfaz com pão e água não vai se satisfazer com nada. Ou seja, é o usufruto daquilo que a vida te entrega, mas com comedimento, com modéstia. Porque na medida em que tu entra nesses desejos, principalmente relacionados a dinheiro e relacionados a poder, não tem limite. A gente sabe, eu só quero 1 milhão. Não, a gente quer 2, a gente quer 3, né? Poder, eu só quero ocupar o cargo de gerente. Mas bem que eu poderia ser diretor, bem que eu poderia ser CEO. Né? E isso se dá, inclusive, dentro do campo da espiritualidade. Eu participei de vários rituais religiosos e lá a hierarquia está absolutamente presente. Seres humanos sendo seres humanos, né? Então, a felicidade, desculpe, só para concluir, Thaís, ela está sempre no escopo dos meus interesses mais pessoais. E eu tento partilhar e eu tento fazer essa desconcertante pergunta às pessoas. Tu é uma pessoa feliz? Parece que eu peço para ela tirar a roupa, se desnudar fisicamente. Quando eu estou pedindo para ela se desnudar interiormente, né? Tem sabe, como assim? Né? Me pergunta se eu fui fazer compras hoje, me pergunta como é que foi o meu trabalho. Se vai chover. Né? Porque as pessoas não se questionam sobre isso. E se verdade. tu não joga a luz sobre isso, se tu não te conscientiza, tu tá fadado a realmente colocar isso como algo absolutamente irrelevante. Numa série de trabalhos que eu fiz para Marco Polo analisando comportamentos desde os jovens aprendizes até os CEOs, é impressionante perceber como as pessoas não sabem nomear os sentimentos, as dores e as alegrias. E se tu não traduz através da palavra, tu não vai conseguir trabalhá-las, porque elas pertencem a uma espécie de outro idioma. O autoconhecimento, né, Gil? Tudo se reduz a isso, mas não de uma maneira leviana como nós vemos hoje em dia. Né? Um workshop de final de semana e tu já vai pronto não só para ser feliz, mas falar sobre a felicidade, né? Autoridade que se obtém em 3 dias. Não dá tempo. Esse é realmente, eu acho que o nosso maior aliado para que a gente compreenda e fuja dos erros. Ou erre, mas tenha a sabedoria de não repetir o mesmo erro. Isso que é importante.
Deus do céu, eu disse que nós iríamos ficar aqui eternamente, né, Tu não Gil? me Porque... disse que ele já tá chegando no final. nem um pouco. Na verdade, não. Mas eu quero Já te fazer... passaram 3h30? Quase. Mas eu quero te fazer uma pergunta safada. Uma pergunta safada daqui a pouco. Mas então, eu quero lembrar... Eu tô muito sério, né? Deixa eu dar uma descontraída. Gil, é uma assim, delícia. Né? E olha só, é uma pergunta safada porque entra bem nisso, né? A questão da filosofia. Quando a gente fala assim, o filósofo... O que será que as pessoas, né? Qual é a concepção de filosofia, né? Levar filosofia para dentro das empresas, levar felicidade através do olhar de um filósofo para dentro das empresas. Mas calma lá, porque eu preciso também dizer que é muito feliz, né? Nós somos muito felizes, porque nós temos o nosso novo parceiro, que é a Bio Mídias de Impacto. E isso deixa a gente bem feliz, né? O nosso patrocinador oficial, um parceiro, e a gente está super feliz com essa proposta aí de parceria, a Bio Mídias de Impacto. Sem essas parcerias, o programa não existiria. Não existe, isso mesmo. É o mais óbvio. Por isso Às que vezes as estamos pessoas dizem, mas isso é produto ali. É isso, sabe? Para o mundo girar, a gente precisa... Dos demais, né? Dos collabs, Exatamente. dos parceiros. E essa é uma proposta... Tu falou, né? Que a gente não tem como ser feliz sozinho, né? E Gil, tu sabe que quando a gente fala de felicidade dentro das empresas, né, falando de parcerias, enfim, mas trazendo para esse meio corporativo, quando a gente fala de filosofia dentro das empresas, é possível a gente falar sobre que a felicidade, ela é um EPI de saúde mental para dentro das empresas? Com certeza, porque a gente tem a gente é equivocado em separar o trabalho das relações afetivas, das relações profissionais. Quando eu fiz essas rodas de conversa em empresas, eu percebi que o que mais vinha à tona não eram problemas de trabalho. Eram problemas familiares, porque a tua cabeça não se desconecta. Bom, agora o modo afetivo, o modo pai, o modo filho vai ficar desligado e agora eu sou o que produz. Não existe. E felizmente, muitos empresários estão tendo essa sensibilidade e perceber que não é perda de tempo. Um filósofo numa empresa, né? Não, a gente trabalha questões extremamente relevantes, porque é comportamento. E o comportamento, ele se traduz depois na ação, no trabalho, e ele acaba reverberando de uma forma muito mais efetiva, muito mais positiva. Para tu teres uma ideia, os jovens aprendizes, eles são gerenciados na Marco Polo por um filósofo. E eles amam o Igor. Eles amam o Igor, porque ele os ouve. Isso é uma característica importante que está muito em falta. Nós perdemos totalmente, infelizmente, a capacidade de ouvir o outro. Mas ouvir. Não ouvir aqui com o celular. Se sabe? Conectar de verdade, quase né, um Gil? ato reverencial. Olha que maravilha, o outro está me entregando o seu tempo, o seu olhar, a sua sensibilidade. E aí acontece uma coisa que eu acho ótimo. Sabe quando dois chatos se encontram? É uma maravilha. Tu não tem ideia do que eu passei essa semana. Eu fiquei 3 dias com uma unha encravada. E eu que fui fazer o exame, acho que tô com câncer. Meu Deus, sabe? horrível. É medir as tuas... Não é? É Mas medir as tuas sim. desgraças. E sempre a tua tem que ser maior. Muito maior. Né? Eu adoro. Todos nós somos um pouquinho chatinhos, a gente tem que reconhecer. Mas quando os dois chatos profissionais se encontram, aqui eles não falam um com o outro. Eles falam consigo o tempo inteiro. E o tempo em que eles estão aparentemente ouvindo, eles estão maquinando aquilo que eles podem dizer depois. Mas ouve, criatura. Ouve, sabe? Me dá uma raiva, né? Gil, e a gente perdeu essa capacidade. Total, O fato né? é esse. E talvez... Eu acho que esse vai ser um mal aí do século no que diz respeito às conexões, né? A falta de estar presente, seja nas relações
familiares, individuais, chefe, liderança, equipe. A gente percebe muito isso, essa falta de estar presente. E aí, consequentemente, a escuta ativa que nós tanto falamos, ela realmente nunca vai nem ser assertiva, ou não acontece, ou quando acontece não tem uma assertividade, né? Claro. E sabe que tu estava falando disso agora do coletivo. E aí eu lembrei que eu tenho que fazer uma outra pergunta para ti, que também surgiu. Aquela outra, Mas essa do quanto, quando coletivamente a gente está vivendo momentos mais tensos, né? E bem isso, parece que dá. Não, dentro da empresa, então aqui dentro da empresa a gente precisa, esquece os teus problemas, esquece os problemas lá fora. E aqui dentro nós vamos produzir. Como é que uma pessoa, como é que uma equipe, um time vai produzir se não se fala sobre isso ou não se promove um ambiente onde é comum, é legal ser feliz? E volta e meia eu vou dar treinamento, enfim, fazer trabalhos em algumas empresas e a gente percebe que as equipes, elas são muito o reflexo dos seus gestores. A gente já falou muitas vezes aqui nessa mesa, inclusive, sobre isso. Verdade. E muitas vezes os gestores me chamam e dizem assim, aquele gestor, ele tem cara de mijada, ele tá reinando, ele é rancento, ele acha tudo, o cara da dor ali, esse cara aí, esse cara. E ele me chama porque ele quer uma palestra motivacional para a equipe. Ele quer motivar a equipe. E aí é aquela brincadeirinha, né, Gil, que a gente chega lá, parece uma líder de torcida, deixa todo mundo feliz, 3 horas depois as coisas voltam. Terminou a adrenalina, se foi, né? Então, a dopamina. A gente percebe exatamente a dopamina, essa busca, né? Então a gente percebe que existe uma visão meio deturpada dessa constância da felicidade dentro do ambiente de trabalho. Porque às vezes quando a gente fala sobre isso, e por isso que eu fiz questão de falar, é um EPI, felicidade é um EPI de saúde mental. Ou seja, eu vou ir trabalhar, eu tenho que colocar. Um funcionário não pode subir num prédio, subir lá no telhado, se ele não tiver com os EPIs de segurança, né? Bom, a felicidade também, né? Ela tem que ser um EPI de saúde mental dentro das empresas. Mas não com essa visão romântica, né, Gil, de que quando chegar o final do ano, quando chega o PPR, no 5º dia útil, ou só quando os líderes estão felizes. A gente precisa realmente instrumentalizar com práticas, né, dentro das empresas, nesse contexto empresarial, de que felicidade não pode e não precisa ser um tabu. É muito possível, sim, um filósofo trabalhar essas temáticas, esses elementos dentro dos times, com líderes, com empreendedores, com empresários. Então, é possível e é viável, né, Gil? Claro, e aí tu adapta para uma linguagem mais concreta. A filosofia trabalha muito com abstrações, com conceitos, mas se tu tens essa capacidade, ou pelo menos desenvolve, de te aproximar da linguagem deles, não é fácil a gente falar para um grupo de jovens aprendizes e para quem está no topo da cadeia profissional, né? Mas a sabedoria, ela passa muito por isso também. O Mário Quintana que diz, né, que a sabedoria está em ter a idade da pessoa com quem a gente conversa. E nisso inclui todo o pacote, né? A profissão, o trabalho, né? Eu tenho tem uma pessoa que eu conheço que é uma coisa assim absurda, cultíssima. Ela usa um vocabulário machadiano para falar com o porteiro do prédio. E aí, uns tempos atrás, ele disse, eu estava do lado, e ele me disse, não entendi nada do que essa mulher falou, sabe? Não dá. Não dá. Isso não é inteligência. Isso não gera conexão, né? Mas nenhuma. Isso é arrogância. Então desce. Na verdade, a gente não está nesse lugar, mas a gente se coloca equivocadamente. Essa capacidade de aproximação, de sentir o que as pessoas estão sentindo, o teu olhar, existem vários tipos de olhar, né? Mas quando tu estabelece profundamente essa capacidade de acolhimento, porque muito eles não se sentem acolhidos. Tu consegue ter essa fala em casa? Não. Tu consegue ter...
Não, né? Então, como é que tu vai resolver essa situação se aquilo permanece num silêncio de sepulcro? E só tende a aumentar. Claro. Né? Tu joga pra sombra, mas não adianta, é efeito bumerangue. Depois vai acabar voltando. E na verdade, tudo isso está tão ao nosso dispor, ao alcance de uma abraçada. Se a gente se predispõe a isso, né? Em primeiro lugar, tem que refinar a sensibilidade. Eu leio muita poesia, porque a poesia ela me joga dentro de um mundo lírico, me faz entender a vida para além do utilitarismo, porque hoje tudo é produto. Nós nos transformamos em produtos. Então, assim, desmanchar essa linguagem mais seca, mais rudimentar do dia a dia. Que maravilha, ficar meia hora lendo Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade. Para mim, isso me prepara para a vida mais orgânica, mais prática. Eu tô louco para receber aquela tua pergunta que vai me constranger muito. Não é. É safada porque ela vai te colocar nesse lugar. Tu é feliz? Muito, mas não para sempre. Porque eu aprendi, principalmente, que eu não posso incorporar um sentimento de saudade só vendo a felicidade quando ela foi embora. Tem uma frase linda de um escritor francês do século XIX, o Jacques Prévert. Ele disse: reconheço a felicidade pelo barulho que ela faz ao partir. Triste isso. Eu quero ter a consciência da felicidade. Mas quando eu te digo sem hesitar que eu sou feliz nesse momento porque eu estou aqui contigo conversando. E aí assim, é trabalho. Não é assim, conquistei a felicidade, né? Não é um produto pronto, adquirido. Ele tá aí, ele tá próximo de mim, mas eu tenho que olhar para ele, eu tenho que reconquistá-lo. É como numa relação amorosa, né? Se eu esqueço desse trabalho de observação, de encantamento, de admiração, né? E para mim a felicidade ela está muito ligada ao senso de bom humor. Ai, verdade. Acreditem, eu não sou tão sério assim. Né? Depois que a gente desligar as câmeras, é um horror. É verdade. Eu, a Thaís e a Débora, a gente se divertia muito. Então agora a gente tem que passar um pouquinho de seriedade, um pouco, né? Mas, Gil, felicidade traz um pouco disso, né? Antes, quando eu te perguntei sobre as práticas, e a tua resposta estava levando para esse lugar, né? Que a solidariedade, a colaboração podem ser ferramentas que deixam as pessoas mais felizes. Porque a gente percebeu nesse momento também que muitas vezes a única coisa que as pessoas podiam fazer no momento mais trágico era colaborar, era ajudar, era fazer fazer isso. Por mais que esse sentimento era dividido com um pouco de culpa, a gente realmente percebia pessoas que ficavam com o coração aquecido por ter conseguido ajudar uma família, mesmo que tenha sido pouquinho, ou enfim, ter compartilhado um post e tudo mais. Então, a gente percebe que a alegria, o humor, a felicidade, essa contaminação que a gente tem de pessoas, e a gente atrai essas pessoas, né? Porque muitas vezes, que é a brincadeirinha que eu fiz ali da empresa. Como é que a gente vai fomentar felicidade num ambiente que o dono é impossível, né? Rancento, a equipe é rancenta, não tem como, você não tem como instrumentalizar o outro se você não tem aquilo, né? Você não dá algo que você não tem. Verdade. Mas E isso é uma visão extremamente leiga de quem está só tentando buscar a felicidade também. Mas para todos nós, né? Porque parece que essa busca é incessante, realmente. E a gratidão também me parece que são elementos, assim, a gratidão, a solidariedade, a colaboração, são elementos que parece que nos colocam num lugar mais próximo da felicidade, né? Exato, mas hoje a neurociência comprova isso, que tu aciona áreas da tua mente, do teu cérebro, na medida em que tu pratica o bem, sabe? Isso é orgânico, né? Tu libera substâncias que te fazem desenvolver um sentimento de bem-estar na medida em que a gente tem esses atos de estender
para o outro, né? Gentileza. Gentileza. A gentileza do dia a dia, né? E não precisa ser necessariamente algo extremamente... Pode ser ceder o teu espaço no trânsito. Eu vou fazer daqui a 15 dias uma palestra que eu dei o título, eu roubei, na verdade, do Chico Buarque, O Tempo da Delicadeza. Né, que eu acho que é tão... E olha que coisa estranha. Tu já deve ter percebido isso, né? Quando a gente tem, assim, um gesto de generosidade, uma gentileza, as pessoas se espantam. Nossa, aquela pessoa é muito legal. Ela me deu lugar, ela agradeceu. Ela pediu desculpas. Causa estranheza. Né? Causa estranheza. Algo que deveria ser absolutamente natural. Então eu vou começar pelo mais óbvio a minha fala, né? Vamos seguir esse protocolo de convivência mínima, de civilidade, para que a gente consiga se relacionar bem. Aí a felicidade será uma consequência e não uma busca. E não essa coisa desenfreada que muitas vezes é jogada sobre o ter. E a gente sabe disso. Shopping não é espaço para a gente buscar a felicidade. É bom, vamos convencer. Né? Até é bom. Não vou mas negar. Assim, não vamos negar. Mas não é o elemento que vai te trazer. Exclusivo, claro. Né? Então. Gil. Chegou a hora. Tá chegando aquela hora. Meu Deus. Definitivamente nós poderíamos ficar aqui eternamente. Definitivamente. Mas assim, definitivamente. Porque não só pela temática, mas eu acho que pela necessidade que nós temos de falar. Olha o quanto a gente precisa falar mais sobre isso. Então, antes de pedir para o teu recado final, eu preciso me comprometer aqui a te trazer, a já deixar a extensão do convite para um próximo encontro, porque definitivamente precisamos falar mais sobre felicidade, sobre a perspectiva do Gil Marcílio. Então, agora, quando está se encarregando aí do final, né, do programa, a gente sempre pede, assim, né, para o convidado que ele deixe o seu recado final e talvez trazendo isso, né? Como, pensando em desenvolver pessoas e acelerar negócios, através do teu olhar, da tua perspectiva sobre felicidade, qual é a dica que tu deixa aí para os nossos ouvintes? Como o teu recadinho final. Se depois quiserem cortar na edição final, não tem problema. Vou fazer uma declaração de amor, tá? Eu já pedi a Thaís em casamento várias vezes. Eu até aceitaria uma bigamia. Por enquanto, parece que o Ricardo não está aceitando a ideia. Mas eu sempre acreditei que bons encontros mudam definitivamente a vida da gente. Então, tu não sabe o quanto eu preciso te agradecer por estar me educando sobre muitos aspectos que não estavam presentes na minha vida. E é uma festa encontrar essa mulher. Me invejem, tá? Porque eu sou amigo da Thaís. Olha que maravilha, sabe? Então, que bom essa possibilidade de... Aliás, eu procuro ser muito generoso nos elogios quando eles se fazem, realmente se sustentam na realidade, porque é muito assim, criticar. Não, a gente... jogando esse olhar sobre o que é positivo, que ela é uma maravilha, sabe? Então, a gente não precisa necessariamente casar. A gente precisa ter amigos, né? E nós temos. Que maravilha. Pensa na minha proposta. Tá bom. Tá? Será considerada O que eu tenho que falar mesmo, que agora eu esqueci? Deixa o teu recado final pra galera. Eu acho que mesmo com dor, mesmo com tristeza, isso faz parte do movimento da vida. Quando a gente estuda história, e eu sou um grande apaixonado por história, a gente percebe que esses movimentos pendulares de subidas e descidas, eles fazem parte da existência humana. Isso acontece desde que nós nos entendemos como seres sociais, como seres que convivem, que trocaram o nomadismo por se estabelecer num lugar. A vida é um espetáculo, né? Se a gente conseguir absorver essas situações não tão solares, não tão dignas no sentido de nos colocar, né, como um momento meritório para ser vivido, vai valer muito a pena.
nós nunca vamos conseguir estar nessa situação da calmaria eterna. Mas é justamente esse processo de onda, de mar que te traz e que te leva, que dá esse sabor à existência. Eu não tenho pressa nenhuma em chegar à velhice, porque assim vai estar se aproximando do fim, que tristeza, sabe? Como dizia a Hebe Camargo, né? Eu queria só mais um pouquinho, sabe? Um dia, uma semana, e chegar ao fim com essa sensação de que essa experiência maravilhosa de autoconsciência, que para mim é um milagre. Imagina saber que eu sou o Gil, tu saber que tu é a Thaís. Isso é um milagre, né? Multiplicar o pão, multiplicar o vinho, ok, a gente não vai ter essa capacidade, vamos deixar para Jesus. Então que esses nossos milagres avulsos, eles se deem no plano mais cotidiano. Né? A gente quer tanto o extraordinário, a gente quer a festa, mas a gente não saberia viver sobre isso. A gente precisa do que se repete. Eu adoro a rotina. Para mim, ela é sempre muito bem-vinda. Eu adorei estar aqui. Posso voltar semana que vem ou amanhã, favor. se precisar. Tá? E obrigado, pessoal que está aqui na técnica. A gente acho que fez Foi lindo. Promoveu um encontro assim. Foi lindo. De felicidade. Então, que felicidade. Nossa, eu saio daqui grávido de alegria. Muito obrigado. Gil, que delícia, que delícia. Muito obrigada. Também. É esse sentimento. Muito obrigada. É bem isso. Acho que a gratidão. Tenho certeza que o pessoal curtiu. A gente vai ter que se despedir, né? Porque tá chegando esse momento. Agora é um momento um pouquinho triste, né? Porque acabou. Sim. Mas aqui nos bastidores a gente vai continuar, né? Que ótimo. Gente, lembrando que esse episódio tem o nosso novo patrocinador, a Bio Mídias de Impacto. Desenvolver pessoas e acelerar negócio. Cheguei a me engasgar porque eu fiquei emocionada. Essa é a nossa razão de existir. Essa é a nossa felicidade. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui dentro curtiu. Gil, muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Wow.